Olá, gente, boa tarde. Eu estava aqui meditando, lendo a palavra do Senhor, né? Na hora que eu estava consagrando de manhã, cedo, eu estava lendo e comecei a pensar. No Velho Testamento tem a história de Noé, né? Noé foi escolhido por Deus para poder falar para as pessoas que ia acontecer um dilúvio. Esse barulho passando. Que ia ter um grande dilúvio, que era para as pessoas buscar o Senhor, que era para as pessoas se arrepender dos pecados, né? Porque ia acontecer esse dilúvio. E as pessoas chamavam Noé de louco, diziam que Noé estava ficando doido, que ele era um velho, né? E que estava ficando louco, que nada daquilo ia acontecer, que era coisa da cabeça dele. Perturbação da mente dele, porque ele era louco, era um velho louco. Ninguém acreditou em Noé, ninguém acreditou no que Noé estava explicando, no que Noé estava pregando, no que Noé estava avisando, amando de Deus, que ia ter um dilúvio muito grande e que as pessoas tinham que se arrepender dos seus pecados, porque se não se arrependessem, elas não iam entrar no céu, certo? Mas ninguém deu crédito para Noé, por Noé ser um velho, né? E por causa do pecado que era tão grande, o pecado era tão grande naquele tempo que subiu as narinas de Deus. O mau cheiro do pecado subiu até as narinas de Deus. Por isso que Deus resolveu acabar com tudo em água, no dilúvio. Aí eu estava meditando e pensando que hoje não está diferente. Hoje está a mesma coisa, né? As pessoas fazem cultos nas igrejas, nas ruas, nas casas. As pessoas pregam através da internet, do celular, né? E as pessoas passam mensagem. De qualquer forma, a palavra do Senhor diz que todos têm que saber da palavra do Senhor para não ficar ninguém enganado, pessoa nenhuma enganada. A pessoa tem que pregar por todas as nações, ou seja, a todas as pessoas tem que saber da palavra do Senhor, né? E isso já está acontecendo, porque principalmente através da internet. Missionários viajam, vão para outros lugares, missionários chegam mesmo até morrer em outros lugares, porque tem lugar por aí, gente, tem país por ali que não aceita a pessoa falar no nome de Deus, não aceita a pessoa falar na Bíblia. Eles não querem, eles matam mesmo, tem muitos países por aí que eles matam o servo de Deus, todo aquele que leva a missão, que está cumprindo essa missão, levando a missão de levar o evangelho, né, esses outros lugares. E muitos missionários têm morrido, porque as pessoas em vários países por aí não aceitam ouvir a palavra do Senhor, não aceitam que a pessoa pregue a palavra de Deus, tá? Nós temos o privilégio aqui no Brasil. O Brasil é abençoado, é um país abençoado de Deus. Nós temos o privilégio de louvar a Deus, falar no amor de Deus, falar na palavra do Senhor, ensinar a palavra do Senhor. Isso é muito importante. Sabe, o Brasil é um país abençoado. Mas aí eu estava pensando assim, no tempo de Noé, Deus enviou realmente o dilúvio. E quando aquelas chuvas começaram a cair, as pessoas começaram a ficar apavoradas, porque foram muitos dias, gente, de chuva, muitos dias. E a arca começou a balançar e começou a andar por cima das águas. Você imagina que quando a arca começou a andar por cima das águas, as pessoas já tinham morrido todas, né? Então, Deus fez um limpa. Deus quis acabar com o pecado. E naquele tempo, Deus fez dessa forma. Ele enviou o dilúvio, né? Mas, porque é por isso que eu falo assim para você, que
Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Ele acabou com tudo. A única família que ficou viva foi a família de Noé. 8 pessoas. Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as 3 mulheres dos filhos de Noé. 8 pessoas somente ficaram vivas no tempo do dilúvio. Bom, mas nós estamos vivendo o Novo Testamento, né? Agora, o tempo da graça. Mas a graça não significa que a gente tem que pecar e só pecar, não. A gente tem que se arrepender. Porque se a gente pecar e não se arrepender, não vai entrar no céu. A graça significa o quê? Uma chance que Deus está dando para nós, para todos nós, nos arrependermos dos nossos pecados para poder ganharmos a salvação. Se a gente acreditar em Deus, se a gente obedecer a Cristo, em nome de Jesus, tá? Pois é, mas aí eu quero falar para você que Jesus está voltando, né? As coisas estão tudo acontecendo, profecias estão se cumprindo, todas as profecias da Bíblia estão se cumprindo. E vai chegar o tempo, né? A consumação do século, que Deus vai separar os bons dos maus, os justos dos injustos, as ovelhas dos bodes. É isso. Por isso que nos meus vídeos eu falo sempre na porta larga e na porta estreita. A porta larga que entra gente de um montão, de uma vez só, entra de carrada. Na porta estreita, que é a porta do céu, é muito difícil, né? Porque não entra de qualquer forma, não entra de qualquer jeito. Tem que ter remissão de pecado, a pessoa tem que renunciar, né? A pessoa tem que ter renúncia, não é remissão, tem que ter renúncia de pecado. Tá? A pessoa tem que renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, a pessoa tem que renunciar a tudo que não presta. A pessoa tem que se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus, acreditar em Jesus, obedecer a Jesus, fazer a vontade dele, tá? Para poder ser chamado filho de Deus e para ter a salvação, a vida eterna. Então, Deus vai separar. Eu fiz um vídeo aqui falando da parábola do joio, né? Que o joio e o trigo, eles cresceram juntos. Eles não vão poder ser arrancados enquanto estiver pequeno, crescendo. Porque se arrancar o joio, pode acontecer de arrancar também o trigo. Então, o que Jesus faz? Deixa crescer o joio e o trigo juntos, para depois, quando chegar na consumação dos séculos, né? Aí vai separar o joio do trigo. Porque o trigo permanece com Jesus, que é o servo do Senhor, é a pessoa que serve o Senhor, que é a pessoa que está com Cristo, contrito em Jesus, acreditando e fazendo a vontade do Senhor, a obra de Deus, né? Está com Jesus. Mas o joio é aquele que está com o coração endurecido, que não quer saber de nada. É aquele que não acredita em Deus, não acredita na palavra, não acredita em nada. Mesmo que a pessoa diga que a verdade vos libertará, que a verdade é a palavra do Senhor. Tá? Jesus é a palavra e a palavra é Jesus. Tá bom? Então, a gente tem que crer no Senhor, porque quem crê, né, é abençoado, vai ter a salvação, vai ter a vida eterna. Mas quem não crê já está condenado. Tá? Então, Deus vai separar o joio do trigo. Quando chegar o tempo, na consumação dos séculos, Deus vai fazer isso. O joio vai para um lado e o trigo vai para o outro. O trigo permanece com Cristo e o joio vai ser jogado numa fogueira ardente para ser queimado. Tá? Aí, eu quero ler bem aqui essa palavra para você que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 13. Se você quiser acompanhar, tá bom? Mateus, capítulo 13, no versículo 47 até o 50. Que diz assim, a parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie.
E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Versículo 49. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, né? Palavra de Deus. Então é o que eu estou falando aqui, explicando aqui para você. Na consumação dos séculos, Deus vai separar os bodes para um lado, as cabras ou as ovelhas para o outro. Os bodes e as ovelhas vão ser separados, né? As ovelhas permanecem com Cristo, os bodes serão lançados na fornalha de fogo ardente. Deus vai separar também o joio do trigo. O trigo permanece com Jesus. O joio vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. E aqui na parábola da rede, certo? Que fala que o reino do céu é semelhante a uma rede que é lançada ao mar. E uma vez que ela enche de peixe, todo tipo de peixe, porque a rede é aberta e jogada no mar. E ela vai cair mais ou menos assim. E vai encher de peixe. Todo tipo de peixe. Peixe de todas as espécies vai ser pega nessa rede. Só que os pescadores vão levar essa rede e arrastar até a beira da praia. E vão sentar, todos eles, e vão escolher, vão separar os peixes bons, vão ser colocados num cesto para levar para o consumo, para levar para pagar imposto, né? Porque era uma forma que eles trabalhavam de pescadores. Só que os peixes que não prestam, que eles têm certeza que aquele peixe não presta, vão ser jogados fora. Assim será a consumação do século. Sairão os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor vão sair, vão fazer a separação entre os bons e os ruins. Entendeu? Os maus e os justos, eles vão fazer a separação. Os anjos vão fazer a separação entre as pessoas. Aquela pessoa que tem um coração bom, aquela pessoa que serve o Senhor, aquela pessoa que se arrependeu do seu pecado, aquela pessoa que não anda fazendo escândalo, aquela pessoa que não anda detratando no nome de Jesus, aquela pessoa que não anda envergonhando a Jesus, aquela pessoa que está fazendo a vontade de Deus, está obedecendo a Deus, anda com Deus sempre. Sempre. Aquela pessoa que se arrependeu dos pecados, aquela pessoa que acredita em Deus. Aquela pessoa que acredita que Jesus é o Filho de Deus e que veio, que morreu na cruz para nos salvar. A pessoa que acredita no Senhor, que faz a vontade de Deus, que endireita as veredas dos seus caminhos, que anda nos caminhos do Senhor com retidão. Pessoa que tem um coração contrito no Senhor. Essas pessoas vão ser levadas para o céu, vão ter a salvação eterna, mas aquelas pessoas que não acreditam no Senhor, aquelas pessoas que não fazem nada para Jesus, que não acreditam em Deus, que detrata o nome do Senhor, que xinga o Senhor, que não está nem aí para a palavra do Senhor, que não acredita na palavra, acha que Deus não existe, que Jesus não existe, que é só apenas uma história de Trancoso. As pessoas que são maus de coração, que têm um coração endurecido, que não acreditam em Deus, que não obedecem a Deus. Essas pessoas são consideradas injustas, ruins, pessoas maus.
Então, na consumação dos séculos, vão ser separadas pessoas, os maus, dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo ardente. É isso. Essa é a palavra. E a palavra não é minha. A palavra é de Jesus. E está escrito no livro de Mateus, no capítulo 13, do versículo do 47 ao 50, e você pode ler na sua casa. E você vê que eu não estou inventando. Deus vai fazer a separação entre as pessoas. Então, aproveita essa chance que Deus está te dando, que Jesus está te dando, né? De aceitar Jesus, de confiar em Deus, de acreditar na palavra do Senhor. E conhecereis a verdade vos libertará. Só quem pode libertar é a palavra de Deus. Se você ler a palavra do Senhor e você acreditar na palavra do Senhor, você vai fazer tudo para não pecar mais. E você vai ter a salvação se você não pecar mais, se você se arrepender dos pecados que você já tem cometido. Se arrepender e buscar o Senhor, se entregar ao Senhor, acreditar em Deus, acreditar no Filho de Deus. Você vai ter a salvação, a vida eterna. Jesus está voltando. Não é brincadeira. Jesus está voltando. Então Ele está te dando mais uma chance. Estamos vivendo na graça. Jesus está te dando uma chance, talvez seja a última. Por isso que as coisas já estão acontecendo. Pense um pouco. Pare para pensar. Reflita. Não vale mais a pena você viver fazendo as coisas erradas neste mundo. Este mundo jaz do maligno. Não tem mais nada que preste. Então Jesus está te dando mais uma chance, talvez seja a última. Aceita o Senhor. Faz a vontade de Cristo. Para de usar droga. Para de tomar cachaça. Para de pecar. Para de fazer as coisas erradas. Se você está fazendo, você começa a pensar agora que não vale a pena. Comece a fazer as coisas boas. É tão bom a gente ter o coração bom. É tão bom a gente ajudar, a gente dar um conselho. A gente lê a palavra do Senhor. Você tem que ser o sal da terra, a luz do mundo. Você tem que ser diferente. Você não tem que fazer as coisas só porque vê os outros fazendo, não. Para se achar uma pessoa demais. Ah, porque fulano faz, eu também vou fazer. Porque agora está na moda. Porque agora as coisas têm que ser desse jeito. E aí só prejudica você. Né? Então para com essa ilusão tola. De achar que você fazendo pecado, cometendo pecado, fazendo as coisas erradas, você vai se tornar melhor do que outro. Mais forte do que outro. O que te torna forte é Jesus. Então se volte para Jesus. Aceite a Jesus. Tá bom? E essa palavra aqui que eu deixo aqui para vocês agora. Na consumação do século sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Deus vai fazer a separação entre o joio e o trigo. Entre os bodes e as ovelhas. Entre os peixes bons e os ruins. Entre as pessoas de coração bom e as pessoas de coração endurecido, que não acreditam em Deus. Uns vão ser levados para a vida eterna, para a salvação. E outros vão descer direto para o Hades. Essa é a verdade.
Então não vale a pena mais você ficar insistindo no pecado. O que vale a pena agora é você correr para os pés de Jesus enquanto há tempo, enquanto Deus está te dando essa chance. E talvez seja a última, porque Jesus está voltando. E se demorar muito, talvez não dê tempo de pedir perdão, de se arrepender. E morrer sem Cristo é uma tristeza. Porque por mais que você pense em aceitar Jesus, em se arrepender dos pecados, mas se você não se arrepender logo, não falar logo que está se arrependendo e voltar para Jesus, aquele que está desviado, que está afastado da presença do Senhor, precisa voltar para Jesus. E o que nunca aceitou precisa aceitar, em nome de Jesus. E eu falo isso porque eu amo você em Cristo Jesus. Deus, Ele não fica feliz de ver a criatura que Ele fez se acabar no Hades, na fornalha de fogo ardente. Jesus quer que todo mundo vá para o céu, que tenha salvação. Ele foi para o céu fazer morada para mim e para você, para todos nós. Até isso Jesus está fazendo morada para todos nós. Ele espera que todos nós nos arrependamos dos nossos pecados para poder ir para o céu e ter a salvação. Então não vale a pena mais ficar nesse mundo de pecado, fazendo o pecado. Tem que aceitar Jesus e ter a vida eterna. Parar com esse sofrimento. Porque nesse mundo só há sofrimento, dor, tristeza, solidão. Morte, raiva, estresse. Tudo que não presta. Mas lá no céu não. Lá no céu é tudo de bom. Tudo de bom. Então pensa, reflita. Tá bom? Agora à tarde é a palavra que eu deixo para você, tá? E à noite, não esqueça do nosso compromisso. Hoje é o 7º passo para conhecer a Deus, tá bom? E medita, pensa direitinho, tá? Não vale a pena ficar nesse mundo mais fazendo que é todo tipo de besteira, não. De erro, não. Busca o Senhor, aceite ao Senhor. É tão bom andar com o Senhor. Ele vai transformar a tua vida. O Espírito Santo do Senhor vai transformar a sua vida. Com toda certeza. Deus é bom. O diabo é quem não presta. Mas Deus é bom. Deus é amor. E Ele te ama incondicionalmente. Jesus morreu por mim e por você. Tá? Então eu desejo uma ótima tarde a você. Quem for ver à noite, uma ótima noite. Quem for ver de manhã, uma ótima manhã, tá? Fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Tchau!